Vamos lá, gente, dando sequência aqui nas perguntas. Deve ser alguma coisa que deve ter acontecido com a pessoa. Professor, morrer em cirurgia, fazendo uma cirurgia médica, o espírito fica com medo? Eu perguntei isso aqui para o plano espiritual, e o plano espiritual pegou e falou o seguinte: medo ao morrer, tá? Eu vou pegar essa pergunta aqui, eu vou expandir ela um pouquinho, não só da cirurgia, mas como de todas as mortes, tá? Normalmente, pelo que o plano espiritual falou, normalmente as pessoas ficam com medo quando ela não vê o túnel de luz. Quando as pessoas veem o túnel de luz, elas não ficam com medo. Se ela viu o túnel de luz, meu filho, você pode ter certeza que ela está curtindo aquela energia, aquela sensação maravilhosa. Tá ok? Que é a mesma sensação, não viu o túnel de luz, é a sensação de quem já teve EQM, né? Experiência quase morte, tá ok? Esse que é o significado aí. Então, mas o espírito pode ter medo de morrer quando vai morrer? Sim e não. Então, eu falei aqui quando ele não tem medo, é quando ele vê o túnel. E quando ele tem medo, professor, quando seriam essas situações? Bom, ainda vou falar quando não tem medo. Outra situação que ele não tem medo, mas também fica com um pouquinho de medo, mas menorzinho, tá? O plano espiritual falou assim para mim: eles nunca ficam com medo quando vê o túnel. Ponto. Fica com medinho bem pequenininho, que é quase nada, só aquela sensação assim, de assustado, não medo, um assustado. Quando ele vê parentes perto dele e ele acha que está sonhando, então ele não sabe se é sonho, se é verdade, o que é, e aqueles espíritos irmãos vêm conversar com a pessoa, fala: meu querido, você faleceu. Mas como? Aí vai aquele bate-papo: não, mas eu não posso, mas eu tô vendo eu ali, tal, como é que é isso e tudo mais. E como que pode ser isso e tal. Então tem essa situação que fica com um pouquinho de medo, mas na verdade fica mais assustado, tá ok? Tá. E quando o espírito tem medo? Veja bem, o plano espiritual me falou que tem duas coisas quando o espírito tem medo. Vamos começar com a mais leve, tá? Ele falou o seguinte: tem alguns espíritos que morrem dormindo. Ele falou assim, uma dica que eu também não sabia, eu sempre pedi isso para Deus, agora estou até revendo meus conceitos. Ele pegou e falou o seguinte: o plano espiritual falou assim: Ricardo, não queira morrer dormindo. Aí eu falei assim para ele: mas por quê? Ele falou assim: porque quando morre dormindo, numa proporção assim altíssima, aquele espírito acha que está sonhando, e nós não podemos ficar lá. Eu não posso ficar acompanhando ele para cá e para lá, porque no sonho, a sensação quando ele está no sonho é que ele tem controle. E ele tem controle, porque nós somos espíritos e temos que respeitar aquele ente. Então seria mais ou menos assim: eu estou lá, chega um espírito aqui, falou: tudo bem, então não sei o que, entra no meu sonho. O que você está entrando no meu sonho aqui? Eu estou aqui vendo que eu estou morto aqui fora do meu corpo está aqui, parece que está dormindo. Então vamos passear para não sei o que. Não quero saber de passear, não, eu quero fazer outras coisas aqui. Estou fazendo uma projeção astral, sei lá, estou fazendo um negócio aqui, e na verdade ele morreu. Aí esse espírito tenta conversar com ele, tenta não sei o que, mas ele falou assim: olha, mas muitas vezes esse espírito, ele pega e não quer ajuda. Ele fala: sai daqui, deixa eu fazer meu sonho sozinho, não quero mais você aqui. Eles mandam embora o espírito, sem perceber. Aí esses espíritos são obrigados a ir, porque esse espírito não pode ficar.
Aí o que acontece? Ele tá lá bonito, tal, não sei o que, vai fazer um monte de coisa, anda pela casa, vai pra fora, ele vai conhecer coisas novas, tal, não sei o que. Aí ele chega em casa de novo, ele vê a esposa chorando, vê o corpo sendo levado embora, vendo uma ambulância levando o corpo, ele fala, não, eu quero acordar, tá virando um pesadelo, o sonho tá virando pesadelo, olha só. O sonho tá virando um pesadelo. Não, eu preciso volta pro corpo. Aí ele tenta entrar dentro do corpo e vê que não consegue. E ele tenta entrar no corpo, eu quero acordar, alguém me acorda, pelo amor de Deus, alguém me acorda, fica naquele desespero, aquele medo tremendo. Porque ele já morreu, mas ele acha que vai morrer. Ele não consegue saber que ele já está morto, ele acha que ele vai morrer, que ele está morrendo. Que virou um pesadelo para ele. Entenderam a diferença? Aí é onde ele pega e pá, e começa a ficar naquela coisa de revolta e começa a seguir. Vem outra vez o espírito de luz, fala, olha, você faleceu, que tal, vamos comigo. Ele fala, não quero saber, eu vou ficar junto com a minha mulher tá chorando, onde se viu largar ela chorando, você é um ingrato, você não tem amor, e pá, é mais ou menos assim que eles falam que funciona, viu? Vê a cena como é que é o negócio. Então isso daí dá muito medo, tá? Muito medo. Outra coisa que dá muito medo pro plano espiritual, quando aqueles espíritos, quando aquela pessoa, antes de morrer, ela mexia com muita coisa das trevas. Ela mexia com espíritos bem densos, ou ela mexia com coisas demoníacas de fato, essas coisas. Aí o plano espiritual falou que é o seguinte, ele falou assim, Ricardo, lembra quando você viu o espírito pela primeira vez? Eu falei assim, eu lembro. Você não ficou com medo? Eu falei, fiquei. Agora tenta imaginar um cara vendo tudo quanto que é espírito bem claro, bem visível, e você começou ainda vendo uns vurtos. Imagine a pessoa vendo assim, pá! Eu falei, nossa, é aterrorizante. Ele falou, então. E às vezes aqueles caras que ajudavam ele, aqueles espíritos que ajudavam ele, que ele achava que eram não sei o quê, mas eram espíritos densos. E os espíritos densos, você sabe hoje, que hoje você já acostumou. Mas eles são feios, então na hora que olha é como se estivesse olhando para um ET. Tipo assim, eu nunca vi um ET na minha vida. De repente eu olho para um ET e falo... Toma aquele susto, fala uma coisa feia da peste. Que é isso? Sai daqui de Satanás, show Satanás. Porque os bichos é feio, porque nós não estamos acostumados, né? Nós não estamos acostumados. Então, automaticamente, tudo que sai do padrão nosso se torna estranho, feio, né? Fala, não, eu tinha característica, gente bonita, é gente tal, com característica tal, com queixinho não sei o que, com olhinho não sei o que lá, todo periquitico, tico-tico. Então tem essa situação. E aí, a hora que ele pega e acorda e vê, quem que vai vir lá buscar ele? É a equipe dele, dos espíritos estavam com ele e tudo mais. Então ele toma um susto danado, não aceita aquilo de jeito nenhum. E aí vê só, pô, você gostava de mim, né? Agora que você tá olhando pra mim, você não gosta mais de mim? Pô, sacanagem, tal, não sei o quê. E tem aqueles que são os próprios demônios que vêm para buscar, né? Normalmente esses daí eles vão pro, abre aspas, fecha aspas, pro inferno. Então eles vão pro purgatório, né? Por uma situação umbralina, aonde ele vai fomentar todos os seus medos, e o medo dele já começa já na pegada dele daqui do planeta para levar para tal situação. Então já chega, não chega aqueles anjinhos bonitinho, chega mais ou menos aquele filme do Ghost, que vem aquela fumaça preta, agarra aí a pessoa e vai levando a pessoa, não quero, e aí vai puxando ele, vai levando ele e tudo mais. Então tem essa situação. Bom, então ó, dentro disso tudo, o que eu posso falar para vocês? Morrer de doença é melhor do que morrer dormindo, pelo que o plano espiritual me falou. Porque quando a gente morre de doença, e a doença vai vindo, a gente vai se preparando, e o plano espiritual tem uma facilidade muito
muito grande com essas pessoas, porque a dor some na hora que ela morre. Morreu, some a dor. Pum! Então, ela fica tão agradecida que a dor sumiu, que aquele sentimento sumiu, que aquele peso sumiu, que ela dá graças a Deus. E quando ela olha para os familiares falam assim, oh, graças a Deus que Deus levou ela, porque não estava sofrendo demais e tal. É diferente. Inclusive, para vocês, não sei se vocês lembram, né? O Chico, quando foi falecer, ele faleceu no hospital, né? Vocês lembram? Ele já estava velhinho, ele já sabia a data que ia morrer, já sabia de um monte de outras coisas, e ele estava num hospital, até mesmo para a questão de um sedativo, para alguma coisa dali. Se ele, que já era um suprassumo de clarividência, ele não ficou pedindo para morrer dormindo, para dormir e morrer a hora que ele estivesse dormindo. E sim, dentro de um hospitalzinho, tudo num lugarzinho mais tranquilo, para não sentir dores e tudo mais. Então eu acho que esse espírito que me cantou essa bola, ele tem um fundo de razão, um fundo de verdade. É que eu não queria me ver numa situação morrendo, né? Porque a gente fala assim, eu não quero sentir dor. Só que eu vou falar um negócio pra você, hein? A dor do medo, você já pensou? Você chegar do outro lado e ficar perdidão ou ficar abandonado e você não consegue chamar, você não consegue sair, você gritar e ninguém te ouvir. Rapaz, eu entrei no consenso que eu falei assim, Deus sabe o que faz. Então, no dia que for levar, faz nós sentir um trem aí, já leva embora já pra nós ficar bonito. Tá bom, gente? Jamais a verdade absoluta. Fiquem despreocupados. Não tenhamos medo da morte, tá? Seja ela dormindo, seja ela como é que for. Se acontecer da pessoa estiver dormindo e ela falecer, faça uma oração, pedir encaminhamento, converse com o espírito. Morreu a pessoa, bate um papo com o espírito, gente. Isso que vocês precisam entender. Conversa com o espírito. Tá lá o corpo da pessoa, bate um papo, fala assim, ó, fulano, você faleceu. Então, vai vir alguns espíritos de luz, vou fazer uma oração aqui, tá? Para que venham os espíritos de luz e possa te acompanhar para o céu e vá com eles. Porque assim que você resolver todos os probleminhas lá, aí você já pode voltar a ver seus familiares, ajudar seus familiares, é melhor. Eles vão te amparar e vão resolver, vão te deixar a par de tudo que está acontecendo com suas famílias e tudo mais, tá bom? Tá bom. Essa é a melhor forma que eu posso falar para vocês. Gente, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.